capítulo 1, a partir do versículo 17 até o final do capítulo 2, nos diz assim a santa palavra do Senhor. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra foi lida, e nós sabemos que o Senhor tem compromisso com a tua palavra. Por isso, Pai, nós clamamos que o Senhor seja servido em nos abençoar esta noite com entendimento daquilo que o profeta Jonas orou e registrou, ó Deus, para que o teu povo hoje seja alimentado, edificado e, se necessário, exortado segundo a palavra do Senhor. Dá, Senhor, que as nossas aflições, as nossas preocupações saiam da nossa mente neste momento, para que a nossa única necessidade e preocupação seja ser alimentado e ouvir a doce voz do Senhor. Abençoa aquele que prega e abençoa aqueles que ouvem nesta noite, para o louvor do teu nome. Oramos agradecidos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Crianças, eu nem preciso dizer o que eu quero que vocês desenhem, né? Não é o pastor dentro da barriga de um grande peixe, por favor, tá? Mas eu quero que vocês façam um desenho da história que a gente acabou de ler. O profeta Jonas dentro de um grande peixe, né? E percebam, crianças, que o profeta Jonas orou. Então, eu quero que vocês desenhem ele de joelhos, dentro da barriga do peixe, tá bom? Lancem tudo ao mar, lancem tudo ao mar. O desespero ecoava pelo convés do navio Greyhound, naquela noite de dia 21 de março de 1748. O mar da Irlanda se agitava de uma maneira nunca antes vista. Ondas violentas engoliam tudo o que havia sobre a embarcação. O vento estava tão forte que chegava até mesmo a rasgar as velas. E os tripulantes, tomados de pavor, lançavam ao mar todo e qualquer objeto que pudesse aliviar o peso do navio e lhes dar uma chance até mesmo de sobreviver. Entre eles havia um jovem, mergulhado em pecado, conhecido por sua vida devassa e por seu envolvimento até no comércio de escravos. Ele carregava na sua história uma infância religiosa. Ele havia ouvido o evangelho quando criança. E ainda assim ele tinha uma consciência inquieta diante da circunstância. E por muitas vezes o seu pecado, a sua circunstância, o faziam silenciar diante de Deus. Mas ali, à beira da morte, quando todas as esperanças humanas haviam naufragado, ele orou pela primeira vez em anos. E ele fez o seguinte clamor: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. E Deus respondeu. A tempestade cessou,
o navio resistiu, e aquele jovem, depois daquele dia, nunca mais foi a mesma pessoa. Seu nome era John Newton, o homem que anos depois escreveria o hino que ecoa até hoje no coração de muitas pessoas que conhecem o maravilhoso hino Amazing Grace. A graça que o alcançou naquela noite foi mais forte do que qualquer onda que o mar havia produzido, mais poderosa que a sua própria culpa, mais profunda que os seus próprios pecados. Porque o mesmo Deus que acalma as tempestades também desperta consciências. E foi isso que Deus fez com John Newton e foi isso também que Deus fez com o profeta Jonas. Às vezes Deus leva os seus filhos ao fundo do poço, mas não é para nos destruir, mas para nos fazer olhar para cima. Quando todos os nossos recursos se esgotam, quando nossa rota de fuga naufraga, quando não há mais onde pisar, é ali que a misericórdia de Deus nos alcança. Jonas não estava em um navio, mas ele estava dentro do ventre de um peixe. Ele não enfrentava uma tempestade de vento, mas um abismo de consciência. O capítulo 2 de Jonas nos leva para o interior do grande peixe, onde o profeta ora num lugar mais improvável e mais sincero da sua vida. O livro de Jonas, diferentemente dos outros livros proféticos, ele é uma narrativa. E mais do que um relato sobre a cidade ímpia ou sobre o milagre extraordinário da preservação da vida de Jonas dentro do ventre de um peixe, este livro é um livro sobre Deus e o seu profeta, sobre o trato pessoal cirúrgico, amoroso e insistente de Deus para com alguém que tentava fugir da presença do Senhor. Nesse livro, os grandes milagres não são apenas os sinais externos, mas as mudanças internas que o Espírito de Deus promove nos seus filhos. Deus não apenas envia vento, peixe, planta e verme, Ele envia também a graça. E no centro dessa narrativa nós encontramos uma oração, a conhecida oração do profeta Jonas. Mas vejam, irmãos, esta não é uma oração decorada, mas uma súplica que brota do desespero e também da consciência. Jonas clama do fundo, e ali, no meio da escuridão, e talvez imerso em suco gástrico, ele encontra o Deus que nunca deixou de estar presente. De fato, quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que Deus estava tratando com Jonas. E é interessante nós olharmos e percebermos como Deus tratou com Jonas. Mas a pergunta que eu quero que a gente pense nesta noite, e é o tema do nosso sermão, é: o que fazer quando Deus está tratando conosco? Deus tratou com Jonas, mas e quando Deus trata conosco? O que fazer? E é isso que nós vamos aprender nessa mensagem, olhando para esse salmo inesperado que nasceu no estômago de um peixe, mas que revela o coração de um Deus misericordioso e de um profeta sendo tratado por esse Deus soberano. Então nós vamos ver isso em duas partes. A primeira parte, eu quero mostrar para você que o que nós devemos fazer quando Deus está tratando conosco. Em primeiro lugar, ore reconhecendo que você depende do Senhor. É o que a gente vê do versículo 17 do capítulo 1 até a primeira parte do versículo 6 do capítulo 2. É uma seção maior. O trecho que nós lemos começa de uma maneira curiosa. Talvez você deve ter olhado assim: rapaz, mas o pastor vai começar a leitura do texto pelo último versículo do capítulo anterior. E esse é o tipo de detalhe que muitos não percebem à primeira vista, mas que carrega um sinal importante dentro da estrutura do texto bíblico. Em hebraico, o capítulo 2 começa no versículo 17 do capítulo 1. Ele se inicia exatamente ali no versículo 17, com a cena em que o Senhor deparou um grande peixe. A ideia de deparar ali é preparar. O Senhor preparou um grande peixe para engolir a Jonas. Esse verbo, deparou, ele é carregado de significado. É a ideia de preparar, é o Senhor que preparou. E esse verbo aponta
para uma ação intencional, uma ação providente, deliberada, ou seja, não foi acaso, não foi azar, foi Deus. E o peixe, longe de ser uma punição, se você percebeu bem, conhece bem a história de Jonas, o peixe não foi uma punição, o peixe foi uma preservação. Alguns tentam identificar o animal. Será que foi uma baleia, um tubarão, um monstro marinho, ou até mesmo um Leviatã, que era um personagem do Oriente Próximo ali naquela época? Mas essa busca, ela acaba perdendo o ponto principal. O peixe não é o centro da cena. O personagem principal dessa história não é o grande peixe, ainda que nos chama muita atenção. O protagonista dessa história não é nem mesmo Jonas. O protagonista dessa história é o Deus soberano, mostrando que ele governa até mesmo nas entranhas do oceano, até no mais profundo abismo do oceano, como nós lemos no Salmo 139. Lá ele está. O peixe, na verdade, é um servo obediente do Senhor, ou um pet divino, como alguns comentaristas do livro do profeta Jonas gostam de brincar. O peixe foi um pet divino. Enquanto Jonas resistia, o peixe se submetia à vontade do Criador. E o mais impressionante, aquele que deveria ser o algoz do profeta, tornou-se o seu livramento, que era o peixe. A justiça exigiria a morte do profeta que fugia do Senhor, profeta que não queria cumprir a vontade de Deus, ele deveria ser morto por rebelião. Mas a misericórdia de Deus o engoliu e o preservou. O que era para ser uma sepultura, acabou se tornando um lugar de preservação de vida, porque o nosso Deus é assim. Ele prepara grandes peixes para impedir que os seus filhos se afoguem nas consequências das suas desobediências. Talvez você esteja num momento que possa se parecer ao de Jonas, um momento em que tudo parece escuro, tudo é abafado, tudo é sufocante, como no interior de um grande peixe. Mas se você ainda respira, é porque Deus está preservando você. Ele não te afogou, ele ainda não terminou com você. E isso tudo é sinal de graça. Jonas passou 3 dias e 3 noites naquele lugar. Para nós isso é impossível de se imaginar. Como que um homem pode ser engolido por um peixe? Não é só engolido e cuspido, como teve um caso há um tempo atrás num lago. Um homem estava pescando numa canoa e o peixe engoliu, depois ele conseguiu sair. Não é algo assim, quase situação de afogamento. É passar 3 dias dentro de um ventre de um peixe. Suco gástrico, calor insuportável, escuridão total, literalmente cheiro de morte. E ainda assim, foi lá que ele orou. Não quando ele chegou à praia, não quando ele já estava salvo, finalmente, mas ele orou dentro do ventre do peixe. Ele não orou quando tudo melhorou, mas ele orou dentro do ventre do peixe. Em meio à calamidade, o profeta orou ao Senhor. E esse é o milagre. Jonas não apenas sobreviveu, ele clamou. E esse clamor é o ponto da virada do nosso texto aqui agora. A narrativa ela muda de tom. A partir do início do capítulo 2, do versículo 1 do capítulo 2, não é mais uma descrição, é oração. Jonas fala, e não é qualquer fala, ele cita salmos na sua oração. É como se o profeta, uma vez pressionado pelas entranhas do peixe, começasse a recitar tudo aquilo que ele havia aprendido da palavra de Deus. E é o que o Salmo 120, versículo 1 resume, quando o Salmo diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. O profeta Jonas está citando o Salmo 120. A expressão do nosso texto, do ventre do abismo, é literalmente do ventre do Sheol. Jonas está aqui, irmãos, entre a vida e a morte. Ele desce à morada dos mortos, que é a ideia do Sheol, mas ali experimenta o Deus que dá a vida. O clamor angustiado, então, sobe até o trono de Deus. E o texto diz que
Deus respondeu. Deus respondeu. Note que a oração de Jonas está no passado. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. A oração de Jonas, então, ela está no passado. Jonas tem convicção de que ele foi ouvido. Ele está contando essa história da perspectiva. Ele não estava ali com um gravador do celular, gravando tudo o que estava acontecendo, ele não tinha papel e caneta para registrar, ele está registrando isso aqui depois que ele estava em segurança na sua casa. E então ele está contando da perspectiva onde ele já está salvo e em segurança. Jonas, então, tem a convicção de que quando ele orou, ele foi ouvido. Mesmo no fundo do abismo, Jonas sente o socorro do alto. E aqui está um contraste maravilhoso. O peixe não foi julgamento, o peixe foi livramento. A presença de Deus não estava ausente no momento mais profundo e sombrio da vida do profeta Jonas. A presença de Deus estava ali, densa, soberana, inevitável. Jonas tentou fugir por rebeldia e desobediência, mas Deus o interceptou com misericórdia. Meus irmãos, quando nós estamos mal com alguém, nós evitamos conversar com essa pessoa, né? Eu sei que isso não deve acontecer lá na sua casa, mas quando você tem aquelas discussõezinhas e você fala, puxa, não dá para ir para a casa da mamãe, não dá para ir para a casa do papai, não, tem que ficar aqui. E aí, geralmente, o que acontece é uma ausência de conversa. E tem gente que até fala assim, a mulher está ali, brigou com o marido, teve uma discussão, e o marido vai falar, conversa comigo agora não. Né? Ou o contrário também é verdadeiro. Quando nós estamos brigados com alguém, nós queremos evitar essa pessoa. Nós ignoramos, nós desviamos o olhar, nós fingimos até mesmo que essa pessoa ela não existe. Talvez funcione até o ponto de você conseguir excluir essa pessoa da sua vida, quando é alguém que você não precisa conviver dentro da sua própria casa. Talvez isso funcione com alguns, mas não com Deus. Você pode até tentar parar de falar com Ele, você pode parar de falar com Ele, mas Ele nunca para de tratar com você. Jonas não queria orar, mas ali no limite ele ora. E a sua oração, irmãos, não é um lamento amargo. Jonas não está lamentando amargamente a sua circunstância, mas ele está mostrando em sua oração uma reverência pelo livramento que ele recebeu. Porque a barriga do peixe, embora possa parecer uma tumba, ela é lugar de preservação, no caso de Jonas. É melhor ser preservado no ventre de um peixe do que se perder nas águas do juízo. No versículo 3 a 6, Jonas reconstrói a sua descida. Mas repare, ele não culpa os marinheiros. Ele diz, tu me lançaste, tu as ondas, tu as vagas. O que Jonas está fazendo aqui? Jonas está reconhecendo que foi Deus quem permitiu, foi Deus quem o alcançou. Jonas fugia, mas o Senhor nunca perdeu o controle. Deus o lançou no mar para o alcançar. No versículo 4, Jonas diz o seguinte, veja, lançado estou diante de teus olhos. Em outras traduções, esse trecho aparece assim, excluído da tua presença, ou até mesmo banido da tua presença. Circula esse versículo aí, porque tem algumas coisas importantes para a gente pensar sobre ele. Primeiro, essa declaração, ela demonstra o que Jonas sentia quando ele foi lançado ao mar. Talvez por um instante, Jonas pensou assim, eu consegui. Finalmente eu consegui achar um lugar onde Deus não está. Crianças, preste atenção aqui no pastor. Será que existe algum lugar onde Deus não está? Será? Será que existe algum lugar onde Deus não está ali? Será? Será, Bruna? Será que existe algum lugar em que nós podemos fugir da presença de Deus? José Renato, será que tem esse lugar? Será que Jonas encontrou esse lugar?
Criança, sabe quando alguém está fazendo alguma coisa errada? Talvez ninguém está vendo. Tem alguém fazendo uma coisa errada e não tem ninguém vendo, ele está escondido. Talvez ninguém nunca vai descobrir que foi aquela pessoa ali que fez aquilo errado. Sabe quando uma parede aparece riscada? Ou quando alguém está riscando uma parede, ou quando também alguém está mascando um chiclete, e em vez de jogar no lixo, ele cola debaixo da cadeira da escola? Ou pior, sabe quando alguém conta uma mentira? Sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém vendo. Quem é que sempre está vendo? Deus. O pai pode até não estar vendo, a mãe pode até não estar vendo, a professora pode até não estar vendo, mas Deus sempre está vendo o que você está fazendo de errado. Por quê? Porque Ele é onipresente, Deus está em todo lugar. Não tem nenhum lugar nesse mundo onde Deus não está. Ou, aliás, não tem nenhum lugar no universo onde Deus não está. Porque só Ele é eterno. O universo, ainda que alguns estudiosos tentam dizer que o universo é ilimitado, em algum lugar o universo termina. O ser humano simplesmente não sabe chegar lá e não consegue chegar lá. Não sei se você já viu aquele filme do Jim Carrey, o Show de Truman, onde ele vive uma vida e ele achava que era tudo realidade, mas na verdade, desde bebê, ele vive num reality show. E um dia ele pega o barquinho e ele vai para o mar, e ele cansa de remar, e ele dorme dentro do barco, e de repente ele acorda com o barco batendo em alguma coisa, e ele olha assim, tem uma escada. Aquilo que ele achava que era o horizonte, na verdade, era um domo final. O universo é assim, existe um final do universo. O universo não é infinito, o infinito é somente o nosso Deus. Meu irmão, lembre-se disso nas horas sombrias da sua vida. Não há abismo profundo demais e também não há deserto seco demais que Deus não possa te retirar do abismo fundo ou trazer umidade e vida ao lugar árido. O mesmo Deus que governa o céu sempre está presente até mesmo no ventre do peixe. E ironicamente é lá que Jonas diz: então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Esse versículo aí na sua Bíblia, versículo de número 4, ele é traduzido como uma pergunta, tem uma interrogação no final do versículo 4. Mas é possível nós traduzirmos esse versículo, essa mesma sentença, como uma afirmação que demonstra a resposta do problema de Jonas. A tradução ficaria mais ou menos assim: todavia eu continuo a contemplar o seu santo templo. O mais fundo que Jonas desceu foi exatamente onde Deus o encontrou. O lugar da sua fuga se tornou o lugar da revelação da presença de Deus para o profeta. A presença de Deus não era mais teórica para ele, ela era palpável, ela era intensa, ela era perigosa até. E foi isso que o transformou. Você pode até dizer assim, mas pastor, eu já sei disso. Eu estudei essa doutrina, a doutrina da onipresença. Eu já ouvi isso na escola dominical. Eu entendo tudo isso, eu sou presbiteriano há um tempão. Eu já participei de vários cursos falando sobre os atributos de Deus. Jonas também entendia. Jonas também sabia que Deus era onipresente. E ele era profeta. Você não é profeta, eu não sou profeta, ele era profeta. Ele conhecia os atributos de Deus, mas o problema, irmãos, nunca foi ignorância. Assim como o nosso problema também nunca é ignorância, se você já está em Cristo, é desobediência. A verdade é que o nosso coração frequentemente tenta fugir da vontade de Deus, mesmo sabendo que isso é impossível. Jonas foi mandado para Nínive e ele foi para Tarsis. E você? Para onde Deus tem enviado? Para onde Deus tem te enviado? O que Deus tem falado com você através da palavra dele? E para onde você tem ido? Você tem ouvido a vontade revelada de Deus nas Escrituras e tem seguido essa vontade?
Ou você tem tentado ser mais inteligente do que Deus e feito a sua própria vontade? Talvez, metaforicamente, Deus está mandando você para Nínive e você quer ir para Tarsis. Sabe qual é o final disso? Você vai quebrar a cara. Você pode até tentar escapar, mas se você pertence a Deus, Ele não deixará que sua fuga seja o seu fim. Deus tem peixes preparados para cada um de nós. Deus tem tempestade cirúrgica para chacoalhar o barco da nossa vida. Deus tem providências dolorosas, a fim de que nós sejamos perseverantes na fé. Porque os seus eleitos jamais escapam das suas mãos. O versículo 5 e 6 descrevem o fundo do poço. Jonas fala de águas que o cercavam até a alma, algas na sua cabeça. Olha, crianças, que cena. Jonas está ali no ventre do peixe, ele está todo molhado, tem alga na cabeça dele, deve ter resto de espinha de peixe, ele está todo fedido a peixe, e é ali onde ele ora. A sensação que ele transmite na sua oração é que ele estava indo cada vez mais para baixo. É como se o fundo do oceano o puxasse como um imã poderoso. Tudo evoca aqui no texto uma descida. Tudo cheira a morte, mas é ali que Jonas reconhece: eu sou dependente, eu sou necessitado, eu sou o pó diante desse Deus vivo. Não é uma confissão completa, nem um arrependimento pleno. Se você conhece a história de Jonas, depois você vai ver como que ele prega a palavra lá, com uma pressa terrível. E depois ele reclama, ele continua reclamando, então Deus continua tratando com ele. Mas é uma oração honesta, uma oração de alguém quebrantado. E Deus se agrada disso. Deus não rejeita um espírito contrito. Deus não rejeita um coração quebrantado. Meus irmãos, vocês já repararam como que as nossas orações são rasas? Vocês já repararam como as nossas orações são rasas? Como as nossas orações, por vezes, são genéricas, sem Bíblia, sem louvor, sem reverência. Nosso problema não é falta de palavras. Nós temos um vocabulário extenso. O nosso problema é falta de dependência. John Bunyan, o autor do livro O Peregrino, ele passou por lutas intensas, achando que ele havia cometido o pecado imperdoável, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele recitava versículos a si mesmo para ter a certeza do perdão. E nesses dias escuros, ele se agarrou às Escrituras como a única luz que restava para ele. Depois de sua morte na história, algumas pessoas diziam que se John Bunyan fosse cortado, das suas veias emanava versículos bíblicos. Cristão, tudo o que você aprende em dias de luz será a sua arma para os dias das trevas. Então, alimente a sua alma com a palavra. Ore com profundidade, adore com entendimento, dependa de Deus, mesmo quando tudo parece escuro. Orar, meus irmãos, é reconhecer que sem Deus nós afundamos. Mas com Deus, até mesmo o ventre do peixe pode ser um lugar de adoração. Quando olhamos para Jonas, percebemos mais do que sinceridade na sua oração. Vemos uma sombra profética do Redentor. A história de Jonas não é apenas sobre um profeta desobediente sendo restaurado, mas sobre um Deus compassivo que, mesmo quando tratado com indiferença, ele age com graça. Porém, o que Jonas viveu aponta para algo infinitamente maior. Em Mateus, no capítulo 12, no versículo 38 a 40, Jesus interpretando a própria Escritura, o Verbo interpretando a palavra, ele diz: uma geração perversa e adúltera pede um sinal,
mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que era um livramento para Jonas, era apenas o prenúncio do livramento final dos eleitos em Cristo Jesus. O ventre do peixe deveria ser uma sepultura, mas foi transformado em um lugar de preservação. Assim também, o túmulo de Cristo, que deveria ser o fim, tornou-se um início de uma nova criação. Jonas desceu ao fundo do abismo, mas foi trazido de volta à terra pelo poder de Deus. Jesus desceu às profundezas do sofrimento, carregando a culpa dos nossos pecados, e ressuscitou glorioso ao 3º dia, abrindo um único, novo e vivo caminho entre nós e o próprio Deus. O sinal de Jonas encontra o cumprimento total na cruz e no túmulo vazio de Jesus. É por isso que o credo apostólico proclama com convicção: foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, mas ressuscitou ao 3º dia. O apóstolo Paulo, ao contemplar essa verdade, ele declara lá em Romanos 11 que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jonas orou do ventre do peixe, nós oramos em Cristo. Jonas clamou sem saber se seria ouvido no momento da sua oração. Nós clamamos sabendo que temos um mediador à direita de Deus Pai. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, mas ficou conhecido na história como o profeta fujão. Jesus recebeu uma missão, fazer a vontade do Pai, e ele não fugiu. Ele foi crucificado, morto, sepultado, e ao 3º dia ressuscitou. Sabe por quê? Porque ele é o Filho obediente de Deus, que não foge à missão dada. Antes ele desceu até a morte, para que nós fôssemos elevados à vida, e uma vida abundante em Cristo Jesus. Portanto, quando Deus estiver tratando contigo, não apenas reconheça a sua necessidade e dependência, reconheça também que você tem um Salvador que já desceu mais fundo do que você jamais descerá, e que hoje intercede por você com uma compaixão perfeita. Clame ao Senhor, pois por meio de Jesus Cristo, até o mais profundo abismo pode se tornar o início de uma nova vida. Por isso, o que fazer quando Deus está tratando conosco? Ore reconhecendo que você depende do Senhor. Mas também, em segundo lugar, ore reconhecendo que a misericórdia pertence ao Senhor. É o que nós vamos ver no segundo e último ponto, da segunda parte do versículo 6 até o final do capítulo 2, aí no versículo 10. Até aqui, nós acompanhamos Jonas descendo, do porto à embarcação, do convés ao porão, do porão ao mar, do mar ao ventre do peixe, uma queda contínua, simbolizando então mais do que geografia, mas revelando aqui um estado da sua alma. A alma de Jonas estava caminhando para o mais profundo abismo. Mas agora no versículo 6, o texto muda a direção. Olha o versículo 6, na segunda parte. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Pela primeira vez, nós, no texto, vemos uma subida. Tudo até agora foi descida. Agora, Jonas está mostrando a subida. Deus reverte a trajetória do profeta. Aquele que estava descendo ao Sheol, ao mais profundo abismo, ao lugar dos mortos, agora é erguido pelas mãos poderosas de Deus. E o verbo usado aqui, fizeste subir, carrega aqui uma força causativa e declarativa. Não é apenas um livramento, é uma ressurreição simbólica. Deus não apenas preserva Jonas, ele o tira da beira do fim e dá a ele uma nova chance. O Senhor, que controla tanto a morte quanto a vida, age como o Deus que levanta do pó o abatido e ergue do lodo aquele que afunda.
O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor, pertence a Deus. Jonas foi ao fundo, mas ele não ficou lá, porque o Deus que o disciplinou agora o resgata. Veja, irmãos, quando nós cometemos pecado, se nós não nos arrependemos imediatamente, a tendência é que o nosso pecado, uma vez cometido e não arrependido, nos causa afastamento com o Senhor. Nós nos distanciamos do Senhor, da comunhão com o Senhor, e nós vamos afundando cada vez mais. Mas aqueles que são filhos de Deus não passam desta vida para outra sem serem disciplinados. Então não importa a sua circunstância, não importa a gravidade do pecado que você cometeu, em Cristo Jesus nós encontramos o perdão genuíno, mas você precisa se arrepender. A palavra de Deus hoje, a exemplo do profeta Jonas, mostra para você e para mim, que quando nós cometemos pecado, quando nós somos desobedientes contra Deus, nós precisamos nos arrepender, porque o pecado nos leva para o abismo. Mas o pecado que nos leva para o abismo só pode ser vencido pela graça de Deus que nos eleva à vida. E essa expressão aqui, quando no versículo seguinte Jonas diz, ele descreve o momento da sua transformação interior, ele fala assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Aqui parece até um pouco a oração de Asaf, lá no Salmo 73, né? Até que eu me atinei para o fim deles. É como se Jonas estivesse de fato esquecido do Senhor. E essa expressão aqui ela é poderosa. Desfalecer a alma significa perder a consciência, apagar, desistir de viver. Jonas estava afundando física e espiritualmente, mas no instante mais escuro da sua vida, ele se lembrou, não apenas de uma ideia sobre Deus, não apenas de uma doutrina bonita, mas do próprio Senhor. E o texto diz que a sua oração subiu até a presença de Deus. E essa é a virada. Jonas, o que havia dito aos marinheiros que adorava ao Deus dos céus, agora ele fala com esse Deus como o seu Senhor pessoal. A teologia agora se torna clamor, a doutrina se torna súplica, e o Deus que parecia distante agora ouve, porque a misericórdia de Deus é maior do que qualquer teimosia dos seus filhos. Jonas entendeu que o Deus que o lançou na escuridão profunda, nesse grande peixe, não foi para destruí-lo, mas para preservá-lo, para salvá-lo. E isso revela quem Deus é. Deus é o resgatador da nossa alma. Será que você consegue enxergar a misericórdia de Deus por trás das provações que te cercam? Eu não tenho a menor ideia das provações que você tem enfrentado. Seja ela promovida por você mesmo, ou seja ela promovida por circunstâncias adversas que você não tem controle. Deixa eu exemplificar. Alguém que é um gastador quanto mais, alguém que gosta de todo mês estourar o cartão e ficar refinanciando e tudo mais, ele pode virar e falar assim: estou passando pela prova. Mas foi ele que causou a prova. É diferente de alguém que, numa tempestade forte, perdeu todo o telhado da sua casa e teve a sua casa toda encharcada da chuva. São provações, mas uma causada por forças da natureza que o homem não consegue controlar, e outra causada pelo próprio homem. Então, quero refazer a pergunta. Você consegue enxergar a misericórdia de Deus por trás das provações que te cercam? Às vezes nós achamos que Deus está nos punindo, quando na verdade Ele está nos salvando. Achamos que Ele está nos ferindo, mas na verdade Ele está nos curando. O peixe não era destruição, o peixe era livramento. A tempestade não era um juízo final, ela era uma graça disfarçada. O que parece um fim pode ser o começo da restauração. Talvez você esteja no meio de um processo disciplinar de Deus. E ninguém mais sabe, só você, é entre você e Deus. Talvez Ele tenha fechado portas para você, que você queria tanto entrar, e Deus fechou as portas. Talvez você recebeu perdas na sua vida, seja de pessoas, seja de coisas, seja de sentimentos, que você não almejava perder.
Talvez Deus tenha mexido em áreas que você queria manter sob o seu controle. E você pensa, eu acho que Deus está contra mim. Talvez Jonas, por um momento, pensou isso também. Mas ele descobriu ali, no ventre do peixe, que o Senhor não estava contra ele. O Senhor estava por ele, mesmo quando agia contra a sua vontade. Deus não quer, meus irmãos, apenas corrigir o seu caminho. Ele quer conquistar o seu coração. Ele quer que você viva para a glória dele, não somente da boca para fora, fazendo tudo certinho e bonitinho, mas com o coração ainda rebelde. Deus quer ver você lendo a Bíblia deleitoso. Deus quer ver você de joelhos orando, não porque você quer parecer um servo piedoso, mas porque Deus está forjando em você essa piedade. Deus quer te ver 9:30 da manhã no domingo vindo para a escola bíblica, não arrependido de ter acordado, mas grato por ter uma igreja que prega fielmente a palavra e você pode aprender da palavra de Deus. Deus quer que você venha ao culto e não fique preocupado olhando para o relógio. Rapaz, hoje é ceia, já são 8h15, o pastor falou que era 2 pontos e ainda está longe de acabar o segundo. Deus quer que você tenha deleite em estar na presença dEle, junto com seus irmãos. E Ele forja isso nos seus filhos. Ele vai trabalhando isso em nós, e Ele vai nos dando provações para que a gente se aproxime do Senhor. O sofrimento é pedagógico para o cristão. A misericórdia de Deus nos resgata da nossa autoconfiança tola, do orgulho que nos cega e da teimosia que nos destrói. Ele nos faz lembrar dele no momento em que achávamos que já estava tudo perdido. O Espírito Santo é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. E nos momentos em que os filhos de Deus acham que tudo já está perdido, ele faz o filho dele lembrar que Deus está no controle. Então, meu irmão, não importa se a sua vida financeira está destruída, não importa se o seu casamento passa por dificuldades, lembre-se do Senhor. A solução não é acabar com a própria vida, a solução não é ir num cartório ou procurar um advogado e acabar com o casamento, a solução está no Senhor. Busque ao Senhor, Ele pode restaurar toda e qualquer situação. Lembre-se de quem você era sem Cristo. Talvez você ache que você era alguém muito decente, e socialmente você até poderia ser. Olha, pastor, quando eu não era crente, eu não bebia, eu não fumava, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo, eu não faria isso, e ia para o inferno do mesmo jeito. Porque o evangelho não é sobre o que você faz, o evangelho é sobre o que Cristo fez. Então quem está fora da graça, fora da videira que é Cristo Jesus, está condenado. Está condenado. E no auge da oração de Jonas, quando ele já relatou a sua angústia, o seu clamor, o seu livramento, surge um versículo surpreendente, como um grito que rompe o fluxo da história. Ele diz assim no versículo 8: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. É estranho, quando a gente está lendo, parece que foi outra pessoa que escreveu. Ele estava vindo de um jeito e aqui quebra. É uma quebra de fluxo aqui mesmo no texto. E essa linha, ela destoa e é proposital. Na poesia hebraica, nós chamamos isso de monocólon. Uma palavra complicada, uma palavra técnica, mas o que isso representa? Representa uma linha solitária dentro da poesia, isolada. É como um raio num céu escuro. É algo que você vê. Ele destoa de todo o contexto. Essa linha, ela não tem paralelo algum, nem com o que está anterior a ela, nem com o que está posterior a ela. Por isso ela carrega o peso do clímax da oração. É um raio luminoso num céu escuro. Jonas sai de si mesmo e observa o mundo com olhos espirituais. Enquanto ele se volta para o Deus da aliança, muitos ainda estão entregues a ídolos. Mais uma vez, a gente percebe semelhanças com o Salmo de Asaf, no Salmo 73. Até que eu entrei no santuário do Senhor e me atinei para o fim deles. Jonas vai chamar isso de falsas vaidades, como diz a versão corrigida da Almeida. Ou como nós poderíamos traduzir livremente, os que reverenciam suspiros de nada.
reverenciar suspiros de nada. É o que Jonas está falando aqui no versículo 8. Jonas, então, ele contrasta a sua própria experiência da misericórdia com a futilidade de quem troca o Deus vivo por fantasias mortas. A idolatria, ela é sempre isso. A idolatria é um abandono do amor leal. Um abandono do amor leal. Aqui a palavra no versículo 8, que é misericordioso, é a palavra hesed, em hebraico, que em outros lugares é traduzido como o amor pactual. É o amor leal de Deus, o amor misericordioso de Deus. É a fidelidade que Deus demonstra àqueles que são seus. Jonas está dizendo: há quem abra mão desse amor por vaidades, por suspiros de nada. Mas será que Jonas está falando apenas dos pagãos? Será que Jonas está falando apenas lá dos ninivitas? Ou ele estaria aqui num lampejo de lucidez refletindo sobre si mesmo? Teria ele, ao fugir da missão divina, desprezado o amor leal de Deus? Teria trocado a glória de obedecer ao Senhor por sua própria vontade e segurança? É possível. E por isso o versículo a seguir é tão poderoso. Veja, talvez você tenha idolatrado coisas na sua vida que são suspiros de nada, e você tem desprezado o amor leal de Deus. Mas Jonas, no versículo 9 fala o seguinte: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Agora Jonas responde à linha isolada com a decisão: Senhor, quanto a mim, eu não seguirei o caminho das vaidades. Ele reconhece que o seu desejo de fugir de Deus era vaidade. Ele diz: eu sacrificarei, eu vou pagar o voto. Eu reconheço, a salvação não vem de mim. Jonas não queria levar a palavra aos ninivitas, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Jonas estava negando a palavra de Deus a um povo que carecia dessa palavra para ser salvo, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Ele estava reconhecendo a salvação não vinha dele, nem do navio, nem dos marinheiros, nem do peixe, ela pertencia ao Senhor. E essa declaração aqui, ela marca a resolução do profeta. E repare, ela espelha exatamente o que os marinheiros fizeram lá no capítulo 1, no versículo 16. Após serem poupados pela intervenção divina, eles ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor. Os marinheiros, que eram pagãos, fizeram isso diante de Deus. Aqueles homens pagãos se renderam diante do Deus Israel. Agora o profeta que tentou fugir faz o mesmo. O tipo de voto que Jonas se refere aqui pode muito bem ser do seu ofício profético. Falarei o que me ordenares. Lá em 2 Reis 14, 25, diz assim: falarei o que me ordenares, irei para onde me enviares. E ele já havia, em 2 Reis 14, 25, Jonas já havia profetizado em favor de Jeroboão II, mas ele se recusava a obedecer quando a missão envolvia misericórdia aos inimigos. Os ninivitas, o povo assírio, eles eram inimigos do povo de Israel. Jonas não queria que os inimigos fossem convertidos. Eu sei que talvez para nós pensar em inimigos é algo um tanto quanto estranho, né? Mas imagine o seguinte: alguém que teve a sua casa assaltada, ou que alguém que tomou o tiro de um ladrão, não morreu, mas tomou um tiro e passou dias no hospital, numa situação difícil. Imagina agora alguém falar assim: olha, você precisa ir lá pregar o evangelho para ele. Difícil, né? Difícil. Então, Jonas está nessa luta interna. Ele não quer levar a palavra de Deus, que é a palavra de salvação, para aqueles que eram inimigos do povo de Israel. Então, irmãos, vem o último ato dessa cena, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Então, o peixe é controlado o tempo todo por Deus. E o peixe, vomitou Jonas na terra. E essa é uma imagem forte. Ser vomitado no Antigo Testamento normalmente é sinal de juízo, né?
Inclusive quando a gente olha ela não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, lembra da igreja de Laodiceia? Vocês não são nem frio nem quente, vocês são morno, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Então a ideia de vomitar sempre é uma presença de juízo divino. Então, a tragada e a devolução, neste caso de Jonas, são ambas instrumentos da graça, instrumentos da salvação. O peixe obedece ao comando do Criador, como toda a criação obedece. Só Jonas resistia na história, mas agora até ele mesmo, ele se dobra. Jonas sai do ventre como alguém que passou por uma espécie de morte e ressurreição. Ele é um novo homem, ou pelo menos um homem que foi tocado pela profundidade da graça. E tudo isso aponta para algo muito maior, porque o clímax do livro de Jonas não termina nele mesmo. Jesus interpreta essa história, no texto que nós já nos referimos, em Mateus 12, e aplica essa história a si mesmo. Então perceba, Jonas aponta para Jesus, e Jesus é infinitamente maior. Jonas foi usado por Deus para levar a palavra a um povo ímpio, pagão, e alguns foram salvos. Cristo Jesus foi enviado pelo Pai, Ele encarnou, Ele tabernaculou entre nós, para que nos fosse dada a revelação última, e nós fôssemos também salvos por esta revelação, que é Jesus Cristo. O profeta desobediente foi engolido por sua própria fuga. O Salvador obediente foi tragado pelos nossos pecados. Jonas merecia morrer, mas foi poupado. Cristo não merecia morrer, mas ele se entregou voluntariamente. O que foi livramento circunstancial para Jonas foi redenção eterna em Jesus. Como Paulo escreve em Efésios, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, ele diz: estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A salvação de Jonas é um sinal, a de Jesus é substância. A de Jonas é figura, a de Cristo é realidade. Jonas nos lembra que há misericórdia, Jesus nos garante que ela foi plenamente conquistada. Será que você ainda está se agarrando nesta vida a suspiros de nada? Trocando o amor leal de Deus por vaidades que não salvam, que não preenchem, que não sustentam? Jonas entendeu. Idolatria é abrir mão da misericórdia. E irmãos, não se enganem, tem gente que idolatram até mesmo igrejas. Tem igrejas por aí, vocês devem conhecer várias pessoas que fazem parte de igrejas que não são fiéis à palavra, mas a pessoa não quer sair de lá, por algum motivo, seja porque o pastor faz rir, e o pastor da igreja que eu fui, o pastor pregou duro demais, o pastor falou de Jonas, falou de pecado, falou de idolatria, eu não quero ouvir essas coisas. Ou seja, tem igrejas que a estrutura da igreja é uma estrutura pop, e é isso que eu quero, eu acho isso legal, eu gosto de convidar os meus amigos para ir para lá. Na igreja que eu vou, é tudo cinza, não tem música de fundo, é só a voz do pastor pregando. Tem pessoas que idolatram igrejas, meus irmãos, idolatram pregadores, e isso também é pecado. Jonas entendeu, idolatria é abrir mão da misericórdia, é desprezar o Deus que salva por coisas que prometem, mas que não cumprem nada. Por isso, ele escolhe o caminho da gratidão, ele reconhece, eu fui salvo não porque eu merecia, mas porque Deus é gracioso. E você? Você tem reconhecido isso na sua vida? Que você foi salvo não porque você merecia, mas porque Deus é gracioso? Você pode dizer, assim como Jonas, a salvação pertence ao Senhor? Se você está de pé, é porque Ele te levantou. Se você respira, é porque Deus tem te preservado. E se você crê, é porque Ele te alcançou. Então faça como Jonas. Ore reconhecendo que a misericórdia pertence ao Senhor. E eu quero concluir, irmãos, dizendo que nós chegamos ao fim da oração de Jonas.
mas não ao fim daquilo que Deus está fazendo conosco. Aprendemos que mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, mesmo quando estamos colhendo os frutos amargos da nossa própria desobediência, ainda é tempo de clamar. Porque Deus não nos trata conforme nós merecemos. Ele nos surpreende com misericórdia. Ele nos percebe com graça e nos resgata quando tudo em nós pode talvez já ter desistido. Jonas foi ao fundo, mas ali ele descobriu a presença de Deus. Ele descobriu que a presença de Deus é mais profunda do que qualquer abismo. Ele desceu ao ventre da morte, mas foi levantado pela mão da vida. E ao ser restaurado, ele declarou: ao Senhor pertence a salvação. E essa mesma verdade é o que nos une hoje, ao redor dessa mesa. A Santa Ceia, a ceia do Senhor, é um testemunho visível de que Deus continua tratando conosco, não com ira, mas com amor. Não como juízes implacáveis tratam réus, mas como um pai amoroso trata os seus filhos rebeldes que foram trazidos de volta para casa pelo sangue do Filho eterno de Deus. A ceia é o lembrete de que nós também estávamos descendo para o mais profundo abismo, em nossos pecados, no nosso orgulho, nas nossas fugas, mas em Cristo nós fomos levantados, nós fomos erguidos à vida, fomos engolidos pela graça, não pelo peixe, mas fomos engolidos pela graça, fomos sustentados não no ventre do peixe, mas no ventre da misericórdia. E agora sentamos a esta mesa, não como merecedores, mas como convidados. Portanto, à luz do que nós ouvimos no sermão de hoje, se você está ferido, clame. Se você está distante, volte aos caminhos do Senhor. Se você está endurecido, lembre-se do Senhor. E se você está aqui, saiba, Deus está tratando com você, com paciência, com propósito, com amor. Deus é um pai que nunca abandona os seus filhos, mas Ele nos disciplina. O peixe que engoliu Jonas foi um meio da salvação. A cruz que recebeu Cristo foi o meio da nossa salvação. E agora, ao nos aproximarmos da ceia do Senhor, façamos isso igual a Jonas, com um coração que reconhece as suas necessidades e com lábios que confessam: ao Senhor pertence a salvação. Quando nós formos comer desses elementos em breve, não faça isso como um rito apenas, mas venha à mesa com reverência, venha com gratidão, venha com fé, sabendo que Deus não está presente nos elementos, mas Ele está presente aqui através da presença espiritual do Senhor. O Espírito Santo está aqui conosco e Cristo Jesus também está com Ele. Porque o mesmo Cristo que desceu até a morte por nós, hoje nos alimenta com a sua presença e nos sustenta com a sua graça. Portanto, o que nós devemos fazer quando Deus está tratando conosco? Ore ao Senhor, reconhecendo que você é dependente dEle, e ore ao Senhor, reconhecendo que Deus é um Deus misericordioso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a colocar isso em prática e a vivermos, a exemplo do profeta Jonas, sabendo que quando nós tropeçamos, o Senhor sempre trata conosco, e Ele trata conosco, talvez da nossa perspectiva de maneiras duras, mas é para o nosso bem, porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus poderoso, e Ele está nos lapidando para nos apresentarmos diante dEle mesmo, imaculados, santificados pela graça e pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Amém.